Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, por favor. Deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus agitar a sua casa, a sua vida. Vamos falar sobre o perigo de negligenciarmos a salvação. Negligenciar significa fazer pouco caso, não prestar atenção, tratar com desprezo, com relaxamento, coisas que nos são ofertadas com descuido, não prestar a devida atenção. Então presta atenção, porque Deus tem salvação para você hoje. Deus tem solução para você hoje. Existem coisas na vida, meus irmãos, que não podem ser negligenciadas nunca. Uma delas é a sua salvação. Leiamos a palavra de Deus. Mais uma vez, bem-vindos, que Deus abençoe. Quero dizer a vocês que é um prazer poder falar de Deus para vocês. Leiamos a palavra de Deus. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Diga comigo, ouvido. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? É uma pergunta: como escaparemos? Eu peço aos irmãos que prestem profunda atenção, não se distraiam, não conversem, se possível for, não respirem, porque é preciso ouvir o que Deus tem a falar conosco. Portanto, convém nos atentar, ou seja, convém nos prestar mais atenção, convém nos dedicar com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Prestar atenção em todas as coisas que Deus tem colocado na boca dos seus servos. Prestar atenção em todas as coisas que de todas as maneiras Deus tem falado conosco. Nos apegarmos a essa palavra com mais afinco e não nos desviarmos delas em momento algum. Nós vivemos no século 21, meus irmãos. Eu sou do tempo da ditadura militar, eu sou do tempo que a gente descia as avenidas gritando palavras de ordem. Eu sou do tempo que nós gritávamos contra o governo e fazíamos uma arruaça danada. As coisas foram mudando, o saber foi crescendo, o mundo foi alcançando uma ciência, ou seja, um conhecimento, e crescendo na tecnologia, crescendo na medicina, crescendo para todos os lados. E a impressão que nós temos é que nós começamos a nos achar tão sábios e tão conhecedores, que coisas que nós ouvíamos na década de 60, 70, você vai dizer: pastor, mas o senhor é tão velho assim? Não sou tão velho assim. Claro, já passei de 27, né? Mas não sou tão velho assim não. Mas a sensação que nós temos, meus irmãos, é que porque nós alcançamos um determinado conhecimento, nós nos aprofundamos até no conhecimento de Deus, na teologia, nos escritos, nas traduções dos originais, de repente nós passamos a entender que nós passamos a ser donos do nosso próprio nariz, e começamos a praticar um evangelho de eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu entendo que é assim, porque nem tudo é como você pensa, de forma que muita gente acabou por se desviar do caminho da verdade, mesmo tendo ouvido a palavra da verdade. O meu tema aqui hoje é salvação, mas eu não posso deixar de falar, meus irmãos, para nós continuarmos prestando atenção com muita diligência nas coisas que nós já temos ouvido, e nunca, em tempo algum, nos desviemos dessas coisas, dessa palavra, nunca. Nós vemos hoje várias linhas de pensamentos, mesmo dentro da esfera cristã.
em nome da famigerada hermenêutica, que é boa quando legitimamente usada, a interpretação, muitas pessoas têm criado as suas próprias religiões ou a sua própria maneira de se chegar a Deus. Mas não tem dois caminhos, só tem um. Não tem dois espíritos, só tem um. Não tem duas fé, só tem uma fé. Só existe um meio de nos acercarmos a Deus, e a interpretação se dá pelo Espírito. Quando não é pelo Espírito, é confusão total, e as pessoas se desviam da presença do Senhor. Mas, meus irmãos, o nosso ponto está aqui. A palavra foi falada pelos anjos. A palavra que foi falada pelos anjos, podemos citar os 10 mandamentos, as palavras que foram orientadas, por exemplo, anjos de Deus, ou o anjo de Deus que falou a pessoas: mudem-se daqui para ali. Tudo que Deus falou através dos seus anjos aconteceu. A palavra permaneceu firme. E a Bíblia Sagrada fala que todas as pessoas que transgrediram até as palavras dos anjos, poderia ter colocado os profetas, essas pessoas receberam a justa retribuição pela sua desobediência. Aí a pergunta é: como nós vamos escapar, se não prestarmos atenção a uma tão grande salvação? A salvação é grande, a perdição também é grande. Quando você recebe a salvação, você recebe uma grande salvação. Mas se você não está no caminho da salvação, a perdição também é grande. Os horrores que enfrentarão os perdidos serão horrores maiúsculos, coisa grande também. Como escaparemos nós se não prestarmos atenção a uma salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor? Quem é o Senhor? Não, quem é o Senhor? Nesse caso, Jesus Cristo. É uma comparação que a Bíblia Sagrada está fazendo. O que a Bíblia está dizendo é: quando descia um anjo enviado por Deus, ele dizia: isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. As pessoas que diziam sim e obedeciam, essas pessoas eram livres, essas pessoas eram abençoadas. Mas quando as pessoas negligenciavam, quando as pessoas transgrediam, a desobediência dessas pessoas passava por uma justa retribuição, ou seja, por uma consequência de sua desobediência. A questão é que a palavra de Deus está dizendo: a palavra dos anjos foi boa, foi palavra de Deus. Mas quem está falando agora não é um anjo. Quem está falando agora não é um profeta. A respeito da grande salvação. Essa salvação é muito maior do que a salvação que aconteceu em relação ao povo hebreu quando atravessou o Mar Vermelho. É uma salvação muito maior do que todo tipo de salvação que veio antes. Porque essa salvação é uma salvação que, primeiro, ela começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, não é uma salvação que se resume apenas às coisas dessa vida ou ao tempo que você estiver vivendo no corpo dessa vida, porque é uma salvação eterna. Não dá para ignorar o que Deus está falando conosco. Não dá para fazer vistas grossas aos pregadores do Evangelho. Me lembro, meus irmãos, de uma ocasião na década de 70, em São Paulo tinha um edifício chamado, ainda tem ainda, um edifício chamado Edifício Joelma. E esse edifício pegou fogo no ano de 1972 ou 3, não me lembro exatamente o ano, talvez alguém se lembre. E me lembro que havia um pastor no Brasil, era um pastor americano, só que ele morava em Varginha, Minas Gerais, e ele lançou uma pregação e falou a respeito de um acontecimento no dia desse incêndio. Tinha nesse incêndio um rapaz chamado Miguel. Já eram centenas de pessoas mortas, e esse rapaz se colocou numa janela, tipo um parapeito, num andar muito alto, e esse rapaz estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele sabia que os seus pais serviam a Deus e oravam por ele, e ele não teve nem coragem de dizer: meu Deus, eu peço socorro. Ele disse: Deus dos meus pais, eu vou morrer aqui se o Senhor não me salvar. Eu sei que eu não terei a mínima chance de sobreviver. A única coisa que me resta aqui, para não morrer queimado, uma morte horrível, é pular. Mas se o Senhor me der a salvação, fizer alguma coisa pela minha salvação, eu prometo ao Senhor que serei fiel ao Senhor até o último dia da minha vida. Quando ele acabou de fazer essa oração, nos conta o pastor Lawrence Olson,
que apareceu uma escada de bombeiro no meio daquela fumaça espessa. Só dava para ver realmente aquela escada de bombeiro, e a escada parou bem debaixo de onde ele estava. Era a salvação que ele havia pedido a Deus. Vocês sabem o que ele fez? Quem sabe o que ele fez? Diga amém. É fácil, ele pegou a escada e foi embora para a salvação. Mas o que acontece, espera aí, mas o que acontece é que muita gente está na mesma situação do Miguel. Pede a salvação, busca a salvação vem e aparece na frente dele, na frente dela, e eles negligenciam a salvação que lhes aparece, simplesmente se recusando a tomar o veículo da sua salvação. Nos conta também a história de outra pessoa, numa inundação fortíssima que aconteceu num estado de um outro país, e esse rapaz pedia: eu quero socorro, eu quero socorro, eu quero salvação, eu vou morrer. E a água passava forte, ele já estava no telhado da casa, e passou um grupo de bombeiros com um barco de borracha, um tipo de um plástico grosso, uma lona. Passaram, jogaram para ele uma boia e falaram: pega a boia e vem até aqui que a gente vai te salvar. Ele disse: não, no barco de lona ou borracha eu não quero, eu quero um barco mais seguro. Os bombeiros recolheram então a boia, a onda veio forte, levou ele e ele morreu. A salvação apareceu, mas ele não abraçou a salvação que apareceu para ele. A pergunta que Deus faz a você: como é que você vai escapar se você não prestar atenção a uma salvação que começou a ser anunciada pelo unigênito Filho de Deus em primeiro lugar? Jesus veio a essa terra, e a mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem de salvação, uma mensagem que levava as pessoas à reflexão, uma mensagem que levava as pessoas para olharem para si mesmas. Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Uma mensagem que parece pequenininha, para muitas pessoas parece fraquinha, não é uma mensagem provida de uma teologia tão profunda, mas é uma mensagem direta e reta, e é a mensagem que eu estou pregando para você aqui hoje. Arrependa-te hoje, arrependa-te e entrega a tua vida para Deus. Está aí a escada da salvação para você fugir do fogo do inferno, ou está aí a boia da salvação para você não ser afogado nos mares dos seus pecados. Como escaparemos nós? O próprio Filho de Deus, minha gente, foi ele. E a Bíblia fala que depois dele, aqueles que ouviram o Senhor Jesus pregando confirmaram a mesma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você acha que você precisa de salvação? Salvação do quê? Salvação principalmente das todas as consequências do pecado. Você acha que você precisa de salvação? Muita gente acha que não precisa de salvação. Muita gente se vê confortável porque às vezes possuem bens materiais. Muitas pessoas se veem confortáveis porque agora concluíram um curso superior e se acham agora acadêmicos, né? São inteligentes demais para buscar algum tipo outro de salvação. Muitas pessoas pensam não precisar de salvação porque vivem cercadas de outras pessoas, porque são famosas. E normalmente os puxa-sacos ficam ali ao lado dos famosos enquanto eles são famosos e têm dinheiro. Terminou o dinheiro e a fama morre à míngua sozinhos, e às vezes sem dinheiro para comprar nem o próprio caixão. Você acha que você precisa de salvação? Havia um homem rico, a Bíblia Sagrada fala, e a Bíblia Sagrada fala que esse homem se vestia de linho finíssimo e vivia a sua vida de forma esplendorosa. Aí Lucas capítulo 16. Na porta da casa desse homem tinha um pobrezinho, cheio de chagas, feridas. Era o famoso não tinha onde cair morto. O rico não achava precisar de salvação, porque se sentia salvo, porque se sentia seguro, porque achava que as coisas, que o dinheiro, que a influência, que o status, que o top do status social podia oferecer,
lhe satisfariam a vida, a vida, e quem sabe até a morte. Mas a Bíblia Sagrada diz que morreu o mendigo, e também morreu o rico. Morreu o mendigo, e a Bíblia fala que foi levado por anjos ao seio de Abraão. Olha a diferença, começa aí. Morreu também o rico, e o rico foi simplesmente sepultado, diz a palavra de Deus. Lázaro não foi levado por anjos ao seio de Abraão porque era pobre, mas a história nos está fazendo entender que Lázaro um dia teve um encontro com Deus. Ninguém vai para o céu só porque é pobre. Ninguém vai para o céu só porque não tem uma roupa adequada para vestir, não. Muita gente rica vai terminar no céu, e muita gente pobre vai terminar no inferno. Porque, meus irmãos, não tem a salvação quem não tem a fé para aceitar Jesus Cristo como Salvador. A questão é, está Deus na sua vida? A questão é, você aceitou a salvação que foi comprada por você e por nós todos lá na cruz do Calvário? Você aceitou o sacrifício de Cristo? A Bíblia Sagrada nos fala que morreram. Vocês sabem que a morte é uma realidade. Tem até uma frase que se fala muito, eu tenho até vergonha de falar ela, porque é tão batida, né? A morte faz parte da vida. Essa é bem podre, né, meus irmãos? Mas é verdade. A morte faz parte da vida mesmo. A morte é uma realidade, mas a gente se prepara para tanta coisa. A gente se prepara para viver, a gente se prepara para ter uma vida melhor, e tudo isso faz parte da vida, e eu aconselho. A gente se prepara para a velhice, mas dificilmente a gente se prepara para o dia da morte da gente. O rico não estava preparado, Lázaro sim estava. E a Bíblia Sagrada nos diz que Lázaro estava tranquilamente, eu vou dizer no céu, tá bom? Para não ficar falando seio de Abraão, vou dizer o céu. Lázaro estava tranquilamente no céu, enquanto o rico estava em tormentos no inferno. Sabe quando foi que ele levantou os seus olhos para olhar para Deus? Só quando já era tarde demais. A Bíblia fala que em tormentos, então ele levantou os seus olhos. E quando a Bíblia Sagrada fala que no sepulcro não se louva a Deus, acredita em mim, do sepulcro não tem mais salvação. Se você quer escapar da grande perdição, aceitando a grande salvação, enquanto você está aqui vivo, receba esse Deus como seu Deus, sirva esse Deus como seu Deus, receba esse Cristo como seu Cristo, receba Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus. A salvação não pode ser encarada como uma mera opção. A salvação não pode ser encarada como uma mera decisão. A salvação, meus irmãos, é uma saída, é a única forma de escapar do fogo do inferno, da perdição eterna e dos tormentos que haverão de passar as pessoas que rejeitaram, que negligenciaram a mensagem de Deus.